Boa noite a todos. Quinta-feira, 3 de junho, mês de junho, que de hoje? Junho. Que deu 19 horas, Brasília. Ao meu lado aqui, o nosso ministro Milton, Educação. A paz do senhor. Paz do Senhor. Vamos bater um papo rápido com o Milton aqui, falar um pouco de educação, falar um pouco de Enem e comentar rapidamente os assuntos da semana aqui. Agradeço o sinal aí do programa Pingos Vis, bem como outros que estão nos seguindo aqui. Sai da frente, o Ruduzinho, sai daí. Como, por exemplo, aqui, Foco do Brasil, Folha Política, Jovem Pan News, entre outros. Bem, no dia de hoje, pela manhã, resolvi aceitar um convite do vice-governador do DF e de moto fomos até Formosa, aqui em Goiás. Aqui. Conhece Formosa, Milton? Só de nome, Só de ainda nome, não tive né? o privilégio. Uma cidade pequena, me leva muito, um pouquinho maior, né, que a minha cidade é Eldorado Paulista, mas aquela cidade do interior, aconchegante. Então eu passei, logo no começo um campo de futebol enorme lá, tem uma garotada fazendo exercício. Bacana, né? Bom. Bater um papo, coisa rápida. Depois fui lá para a praça, parei, estava sendo realizada uma missa, havia poucos minutos que havia começado a missa, entrei na missa. Que bom. Fiquei ali, acredito, uns 30 minutos, acabou a missa. Pegamos ali as motocicletas de volta, junto com o vice-governador. Fui lá no quartel de artilharia do Exército, para recordar meus bons tempos de artilheiro. Conversei lá com o capitão, superior de guarnição, e com o tenente também, oficial de dia. Fui lá no alojamento de cabos e soldados. Eu fui no rancho. Aí sim. Você sempre foi exército também, né, Milton? Sim, R2. R2, Só que eu sou infantaria, né? Você se formou em que ano? 77. Então você é meu colega de turma, que eu também me formei em 1977. Eu estou com 66 anos. Qual é a tua idade, Milton? 63. 63. É porque eu me formei depois de 4 anos de academia. O Milton se formou depois concluiu o CPOR, isso mesmo? Isso, NPOR. NPOR lá de... Segundo Batalhão de Caçadores, agora é outra denominação, mas é infantaria. São Vicente. São Vicente. Tá, depois voltando para cá, ida e volta deu mais ou menos aí 140 quilômetros. Confesso que senti um pouquinho. Tá? A idade vai chegando, né? A carcaça vai sentindo, mas foi bastante proveitosa. Fiz contato com a população. Pego alguns vídeos correndo na internet aí. E fiquei muito feliz com o passeio de hoje aí. No dia de ontem, estive na formatura eu chamo de ESAO, né? Estive no curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar. São os capitães, aproximadamente 40 capitães, 39 homens e uma mulher. Adivinha quem foi 01 do curso? Ó, a mulher, pô. Lógico, elas estão dominando tudo aqui. Né? 01 do curso foi uma capitão do Exército, né? E lá onde fui convidado aí pelo vice, que disse que de vez em quando ele dá uns passeios de moto. O Brasil daí juntou a minha equipe, a dele, umas 25 pessoas, e demos esse passeio aqui. Bem, coisa rápida, né? Quero fazer uma pergunta a você, Milton. Pois não. O soldado que chega atrasado na parada, ele tem que ser punido ou não? Ele pode tentar explicar, mas nunca justifica. Ele explica, mas não justifica. Isso daí é uma máxima nossa militar, explica, mas não justifica. Mas pode explicar e pode justificar também, né? Às vezes aí ocorreu um acidente, alguma coisa. Então a punição, pessoal, existe nas Forças Armadas. Ninguém interfere. A decisão ali do chefe imediato dele, ou do comandante da unidade. E a disciplina só existe porque realmente o nosso código disciplinar é bastante rígido. Agora, já aconteceu, né? Eu lembro uma vez em Newark, 1980, o Major Almério, o subcomandante, e eu levei uma parte de um soldado, que naquele tempo você mandava o seu sargento datilógrafo, o cara bater a parte, né? E levar para o subcomandante, ver se ele aprovava ou não a punição. Daí eu levei essa parte para o subcomandante, ele leu e falou, volta aqui à tarde, e agora eu te peço uma coisa, tenente, se coloca no lugar de quem você está punindo, para ver se procede aqui o que você escreveu, né? Com essa rigidez toda aí. Daí eu voltei à tarde, falei, Major, não pretendo mais aí representar o soldado, realmente não houve transgressão disciplinar por parte do soldado. E isso é comum acontecer. É a mesma coisa quando se é denunciado. Por exemplo, pessoal, eu já respondi dezenas de processos. O que a esquerda quer? Que eu seja punido, né, em cada processo que foi apertado contra mim. Né? O que eu gostaria que acontecesse, né, eu como réu algumas vezes? Que fosse feita justiça. Então já fui condenado a pagar algumas indenizações de danos morais
Tem uma bastante pesada, que está aí no Tribunal Superior aqui em Brasília, sobre danos morais a meu respeito. Eu respondi numa imprensa por que não participaria de uma parada do orgulho gay. Eu falei, Milton, porque acredito em Deus, lá não se promove os bons costumes numa manifestação como essa, e acredito na família. E juntamente aquela história da Preta Gil. Lá foi perguntado para mim, como é que você reagiria se seu filho namorasse um gay e depois perguntaram namorasse uma negra? Eu respondi. E trocaram as perguntas e deu aquela confusão toda. Bem, chegou no Supremo isso, foi arquivado. Mas outra ação entrou numa justiça Espírito Santo, Rio de Janeiro, e está aqui no Tribunal Superior em Brasília, a mesma ação. E é bastante pesada a ação do Dano Moraes. Eu espero o quê? Que seja arquivada agora nesse Tribunal Superior. O que a oposição espera que aconteça? Que eu seja condenado. Tá? Então, não é porque você foi acusado de alguma coisa, eu duvido que ele já não tenha sido acusado de alguma coisa, duvido. E às vezes com razão, outras vezes não. Mas o ônus da prova, né, cabe a quem acusa. Então assim funciona. Eu já fui punido no Exército Brasileiro, 15 dias de cadeia, quando eu fiz uma matéria na revista Veja em 1986. E aconteceu uma coisa, né? O general faleceu há pouco tempo, que me puniu, era o comandante da Brigada Paraquedista, já a Crisio Figueira, e foi feita a sindicância, porque eu fiz uma matéria na seção Ponto de Vista da revista Veja. O título era O Salário Está Baixo, né? Foi publicado na Veja de 3 de setembro de 86. E fui chamado pelo general Cris na brigada, ele, o capitão, cheguei lá, me apresentei para ele, obviamente, e ele falou, capitão, o senhor senta aí. Eu falei, poxa, o general chamou o capitão de senhor, mandou sentar, tô condenado, né? Daí ele falou, olha, o meu limite de punição a você, que vou ter que puni-lo, porque você escreveu na revista Veja, fez uma matéria, sim, fiz a matéria, você transgrediu o regulamento disciplinar, sim, transgredi. Ele falou, a minha faixa, né? Você pega 15 dias de cadeia ou 20. Você merece quanto? Eu falei, mereço 20. Ele falou, como você está sendo sincero, te dou 15. Então já fui punido no Exército. Depois respondi a um conselho, em 1987, que foi arquivado. Vira, mexe, esse pessoal da extrema imprensa, né? Diz que eu fui expulso do Exército. Eu não fui expulso do Exército. Tá? Foi arquivado esse processo, né, que foi submetido, chama Conselho de Justificação, e a vida tocou. Quando é que eu saí do Exército? Quando me elegi vereador em 1988. Né? Foi no início de dezembro, foi feita a cerimônia de diplomação dos vereadores, e no ato da diplomação eu passei para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Assim dizia a Constituição, os estatutos militares e a lei. E ganhei, a partir daquela época, né, 17,30 avos de capitão. Bem, acontece. Tá? Na segunda vez não tinha culpa, foi arquivado. Na primeira tinha culpa, eu fui punido. Assim acontece na nossa vida. Agora, sempre torce para quê? Para aquele que vai nos julgar, nos julgue com isenção. E sem pressões de mídia, ou seja lá o que for. Tem juiz, a gente sabe disso, né? Não é? Sabe disso, que de acordo com o que a imprensa mostra, né? O Jornal Nacional, tá? O juiz julga, às vezes, de forma tendenciosa, para ele não se queimar. Isso acontece. Tem muitos juízes, a maioria, que não dá bola para isso. Juiz independente do que a imprensa está dizendo, vai lá e julga a pessoa. Que realmente, pessoal, eu quando peguei 15 dias de cadeia, lógico, não foi atrás das grades, foi dentro do quartel. É chato, né? Não gostei, mas eu sabia que tinha errado. Na segunda, no conselho, se porventura eu fosse punido, e a punição poderia ser expulsão do Exército, ou reformado proporcional ao tempo de serviço, né? Eu ficaria chateado, porque eu tinha consciência até onde eu fui, se fui culpado ou não, né? E assim mesmo, se fosse culpado, né? Qual o tamanho que deveria ser minha pena? E ali eu estava sendo julgado para ser aplicada a minha pena máxima. Acontece. Tenho certeza que aqui já foi punido, Coronel? Com o quê? 2 dias. 2 dias do quê? Detenção. Detenção, né? É um coronel da Polícia Militar? Não? Tá gravatinha, hein? Eu só estava no mato. Só não vivia no mato aí? O Força Especial vivia no mato aí. Esse aqui já foi punido, Cid? O oficial não, senhor. Só O chefe supremo das Forças Armadas pode te punir?
Será que eu vou tirar a virgindade do Cid? Eu sei, polêmica, segue a vida. Outra coisa, está sendo anunciado aí nas mídias sociais um grande encontro de motociclistas em São Paulo. Tá? Eu pretendo participar. Né? Chegou alguns convites, eu participar como um motociclista. Tá? Não estou organizando nada. Tá? A previsão ali é ter pelo menos o dobro de motociclistas do Rio de Janeiro, que chegou na ordem do que, Rio de Janeiro? 20 mil, mais ou menos. Então seriam 40 mil. São Paulo, logicamente, tem um potencial mais do triplo do número de motociclistas do Rio de Janeiro. Então tudo pode acontecer. Então eu pretendo comparecer. E o do Rio de Janeiro, o movimento foi dos primeiro encontro de motociclistas com o presidente Jair Bolsonaro. Tá? Pela liberdade e apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Alguma coisa política nisso? Tinha alguma bandeira vermelha lá? Eu acho que ninguém ia ter coragem de levantar a bandeira vermelha daquele povo, né? Duvido. Tá? Tinha alguma bandeira de partido político? Nada. O encontro de motociclistas, como vai acontecer agora, com toda certeza, dia 12, Dia dos Namorados de São Paulo. Eu tenho um evento no dia anterior, fui convidado para também estou indo inaugurar obras no Espírito Santo. De lá, caminho para o Rio de Janeiro, vou pernoitar em São Paulo, participo desse evento com motociclista lá em São Paulo no sábado e venho para cá. Aproveito a viagem então para fazer esse passeio de motocicleta. Tá? E de acordo com o que acontecer, temos convite aí do João Rodrigues para dar um passeio de moto lá em Chapecó, temos convite do Heinz, do Onix, entre outros, para participar do Bibo, também lá em Porto Alegre. Temos também do Bruno Engler, tá aí o Bruno Engler, vem para cá não? O gordinho, tá? Bem como entre outros, para participar de um passeio de moto em BH. Logicamente, acaba sendo um evento, né? A gente se encontra, bate um papo, troca ideia, pô. É uma confraternização. E os motociclistas estão vibrando com isso aí. E eu, como motociclista, também estou vibrando, que realmente é sensacional você estar ali com milhares de motos a teu lado, né? E passeando aí sobre duas rodas, sentindo o vento na cara, parece que está saindo do avião, no momento onde você ali se sente aí em liberdade. Vamos lá. Rapidamente, vai ter Enem esse ano ou não? Claro que vai, presidente. Os alunos estudam, eles criam a expectativa de poder sair, mudar uma etapa da vida do ensino médio para o ensino superior. Então, em novembro teremos Enem. Novembro teremos Enem. Vou sugerir uma prova para o Enem. Você falou que não tem nada de ideologia no Enem esse ano, né? Não tem. Acabou aquela historinha. Não vamos falar aqui, pega até mal falar. Tá, tem certas coisas ali, no linguajar de tal tipo, qual categoria, no linguajar de não sei quem, um instrumento para aprender uma parte do corpo humano, não sei aonde. Não vai ter questão desse tipo aí. Agora, se cair no Enem, uma prova é o seguinte, vamos lá, fazer um teste aqui. O pessoal está nos ouvindo aqui. A esquerda fala muito em golpe militar, certo? 31 de março, é isso mesmo? Fala, a esquerda, 31 de março de 64, deram um golpe no Brasil. Vamos lá. O presidente era João Goulart, e ele saiu, entrou então o Marechal Castelo Branco, militar. Sim. Castelo Branco militar. O pessoal que vai fazer o Enem aí. Quando é que o Castelo Branco assumiu? 31 de março, 2 de abril, 11 de abril ou 15 de abril? Deixa eu ver, eu vou apontar para um cara aqui. Você? Chorando você? Rola pra cá. Não sabe? Olha, um cara com barba aqui, qual a tua idade? 37. Diz nome, não, 30, não sabe. Você ele traz aí. Qual a tua idade? 35. Não sabe também. Deixa eu ver aqui. Vuduzinho não, peraí. Opa, aqui, ó. Esposa do nosso amigo aí, o Jorge Seife. Que dia foi que Castelo Branco assumiu? 31 de março, 2 de abril, 11 de abril, 15 de abril? Você tem professor em casa, né? Então, pessoal, é comum ia jogar 31 de março. Agora foi dia 15 de abril. Né? 31 de março não aconteceu nada, João Goulart continuava sendo presidente. Ele deixou de ser presidente no dia 2 de abril, por uma votação do Congresso Nacional. Dia 11, o Congresso se reuniu novamente e, à luz da Constituição de 46, eu acho que é 46, tá? Ele foi eleito, Castelo Branco foi eleito presidente da República.
E nesse intervalo aqui, de 2 a 15 de abril, o presidente era o deputado Ranieri Mazzilli. E no dia 15 de abril, então, o Castelo Branco assumiu. Então, olha só, nisso não cai em prova, que o pessoal ia saber que 31 de março é esse. Então a esquerda não toca nesse assunto, só diz que foi um golpe, não diz que o Castelo Branco foi eleito à luz da Constituição de 46, não fala de Ranieri Mazzilli, que foi o presidente tampão ali, do dia 2 ao dia 15, e Castelo Branco só assumiu dia 15. E todos os presidentes da República, dali para frente, né, não tinha... Quando é ditadura, o ditador não sai. Né? Chame o que quiser esse governo. Né? Mas quando o outro, como Costa e Silva concorreu depois, teve disputa e ele foi eleito pelo Congresso Nacional. E daí? Então isso, essa questãozinha... essa pergunta não vai cair já. Essa foi Enem. O senhor já deu a resposta, não posso colocar mais. Tem gente que vai achar, a esquerda vai achar que eu estou errado. Hein? Agora, você sabe por que você não acha mais essa resposta na Câmara? Olha só, se você for na Câmara dos Deputados, na biblioteca, que eu já frequentei muito lá, talvez a biblioteca mais completa do Brasil, talvez, não sei, talvez, eu achava excepcional. Tem jornais lá, do tempo aí do Conde Drácula. Ei. É do teu tempo, Milton. Não, mas não tem chance. Não existe mais o Diário do Congresso. Por quê? Em 2013, um parlamentar, acho que era do PSOL, se não me engano, apresentou um projeto à Casa Legislativa para anular a sessão de 2 de abril de 64, aquela que tornou vago a presidência. Então anulou. Tá certo? Anulou a sessão. Então você não acha mais na história da Câmara o que aconteceu 2 de abril. 2 de abril estava no espaço, um buraco negro aí. Essa é a esquerda. Lembra quando o Lênin apagava fotos? A esquerdalha brasileira apaga fatos. Mas tudo bem, isso não é importante aqui não. Semana passada, tive, Milton, no Amazonas, e tive lá sobrevoando a área que pega basicamente São Gabriel da Cachoeira, mas tem 3 municípios ali, coladinho, né? Que é Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Você sabia que esses 3 municípios, a área desses 3 municípios, é maior que toda a área do estado de São Paulo? Não sabia, não. Olha o que é o Brasil, pessoal. Sobrevoei a região dos 6 lagos, é um platô, né? Tem meia dúzia de lagos lá, sim. Filmei aquilo, quero divulgar brevemente para ver uma visão aí fantástica. Talvez seja a região mais rica do Brasil em falando em recursos minerais. Lá nós temos quantidade aí incomensurável de nióbio. Tá? A gente espera um dia poder fazer um acordo com um país para a gente poder explorar isso aí, agregando valor ao Brasil e não exportando como nós fazemos aí em duas minas nossas, como commodities, né? Você pega apenas o valor do imposto. E quero repetir aqui, quando estive no Japão, foi em 2019, eu paguei missão para a minha assessoria do Exército ali, né? Procurar um japonês lá. O japonês foi no meu apartamento e levou a sua maletinha, não tinha dinheiro na maletinha não, tinha um montão de bijuteria de nióbio. Mulherada se amarra nisso, né? Se bem que hoje muito homem também gosta, né? Tu olhou para a esquerda aí, você olhou para quem? Deixa eu ver aqui. Muito homem gosta de bijuteria. Né? E eu não sabia, Milton, que tem gente que tem alergia a ouro. Você tem alergia a ouro, Milton? Não. Se você botar um... Eu queria ouro, mas não tem. Se botar um correntão de 1 quilo no teu pescoço, não fica chateado não. Não fico né? não. Pode mandar. Precisa. Mas o nióbio ninguém fica... ninguém tem alergia. E detalhe, até falei a semana passada, a tonelada de nióbio está 28 mil reais. A tonelada... Dólares. A tonelada do nióbio sai do Brasil, informações aqui da internet, não é minha, né? 26 mil dólares. E cada correntinha daquela eu paguei $1.000. Tá certo? Então vocês podem ver que o nióbio, além de uma infinidade de utilidade, como chassi de carro, porque ele é mais resistente e flexível. Então, na questão de um acidente, ajuda a amortecer o impacto, né? Um pouquinho, mas ajuda. Já temos informações que alguns países, talvez o próprio Japão, não tenho certeza, que já usa, né? Em vez de botar aço ali nas estruturas do prédio, bota uma liga com nióbio, porque ele é muito mais resistente e flexível. Levando-se em conta abalos sísmicos. Sim. Então o nióbio é fantástico, né? Tem a super bateria de nióbio, grafeno, que a gente está dizendo, está usando o gerúndio aqui, né? Que a gente não gosta de usar o gerúndio, está saindo da prancheta. Realmente é uma realidade, é uma bateria que poderá ser recarregada em
poucos segundos. E daí você pode, quando parar no restaurante aí, num posto de combustível, vai tomar um café e volta, teu carro tem mais uma autonomia de 500 quilômetros. Imagine você com a tecnologia disso aí. O que será do petróleo do mundo no futuro? E você pode, quando eu falo em crise energética, estamos com um problema de energia, sim, mas não tem nada demais falar, né? Estamos aí com a maior crise hidrológica do Brasil. Não se tem notícia de quando é que passamos tanto tempo sem chover no Brasil. Né? Mas você poderia, na tua casa, ter lá um teto solar e durante o dia deixava a bateria carregando ali de nióbio, né? Ia trabalhar, voltava, no dia seguinte trocava a bateria, ia trabalhar, voltava, você não vai gastar mais com combustível. Então o Brasil tem um potencial enorme. A pandemia atrasou a gente um pouco, sim, atrasou, tá? Mas o Marcos Pontes trabalha nisso também. Assim como o Marcos Pontes, acredite, né, trabalha na vacina brasileira. Sim. Nós assinei anteontem um acordo para transferência de tecnologia com a AstraZeneca para com a Fiocruz, e nós, daqui a poucos meses, estaremos produzindo, né, em todas as suas etapas da vacina contra o Covid. Vamos ser, se não me engano, o 5º país do mundo a produzir vacinas aqui. Isso é fantástico. E começou com quem? Com o Eduardo Pazuello lá atrás, o nosso ministro da Saúde, né, que acabou, não é que acabou o tempo, ele chegou no limite dele, achamos melhor colocar alguém mais técnico, né, mais voltado para a saúde em si, que tinha que ser feito muita coisa na saúde, tinha muita coisa errada lá, e ele fez. Uma das coisas erradas que ele fez foi, ele não assumiu depois do Mandetta, ele assumiu depois do Jorge Take, Nelson Take, que pediu para sair, não foi exonerado, pediu para sair. Quem foi demitido foi o Mandetta. O Mandetta é aquele do protocolo, tá com Covid, cara? Vai para casa, quando estiver sentindo falta de ar, vai para o hospital. Para ser o quê? Entubado. Tá certo? Eu lembro disso. E obviamente a CPI tinha uma chance ímpar de discutir essa questão de tratamento imediato, como é que o mundo está enfrentando a questão do Covid. Podia nos dizer se em algum país do mundo ninguém morreu. Tá? O que a CPI podia falar sobre o lockdown da Argentina, é o país que mais fechou tudo no mundo e é um dos países que mais morre por 1 milhão de habitantes. Tá? Falar também que, em função disso, o que está acontecendo com a Argentina. A Argentina tomando medidas ali, isso aqui, de fazer inveja ao Hugo Chávez. Né? Olha para onde está indo a nossa querida Argentina. A gente espera que mude tudo isso lá, mas é bastante difícil. Fizeram uma opção talvez equivocada no passado. Tá? E poderia estar perdendo uma chance enorme de ser útil. Fica lá 3 marmanjões ali, o Renan Calheiros, conhecido, né? PhD e recordista em inquérito no Supremo. Tem o Omar Aziz também, que já conhece tudo de saúde do seu estado, com profundidade, acusado de um montão de coisa no seu estado. O outro lá, aquela pessoa lá do Amapá, outro senador, tá? Fica ali maltratando pessoas que falam o que eles não gostam de ouvir. Inclusive 2 mulheres, a Anise Yamaguchi e a Mayra também, 2 excepcionais profissionais que entendem do assunto, que defendem o tratamento imediato, mas eles não querem. Agora, aquela pessoa que é contra o tratamento imediato e não dá alternativa, no mínimo, é um canalha. No mínimo é um canalha. Tá? Porque eu tomei aquele remédio, não vou falar aqui para não cair a minha live, né? Eu tomei aquele remédio. Senti mal há poucas semanas. Tomei o meu remédio também. O mesmo remédio. No dia seguinte, fiz o teste, por coincidência não estava infectado. Tá? Porque se tivesse, apontaria. Não está infectado. Tá? E tudo bem. Todos, quase 200 pessoas, ou mais ou menos 200 pessoas lá da presidência, que foram contaminadas, né? Quase todo mundo tomou aquele remédio. Eu tomei aquele remédio. Tomou aquele remédio também? Tomei. Tomou, mais um aqui, ó. Quase a minha idade. E quase a minha idade. Você é sedentário também, né, ô Milton? Sou. Você confessa, né? É sedentário. Caminha de vez em quando, Milton? Caminho, caminho. da sala para a geladeira, constantemente. E da geladeira para o quarto, da televisão para o quarto de novo, é isso?
é o atleta de apartamento. Sim. Você deve fazer mais ou menos 200 metros por dia, é isso? Ah, talvez não chegue Você levanta quantas vezes à noite para fazer xixi? Olha, eu... Então eu vou botar mais 30 metros aí no teu Cooper verdade, aí, é mais 30 verdade. metros no Cooper aí. Ou você não faz xixi? Não faço. Faz sim, xixi. presidente. Bom. Então, olha só, tomou sem problema. Esperar sentir falta de ar para procurar um médico. Para quê? Para tomar o quê? Agora eu vou pagar com a mesma moeda. O que está comprovadamente científico você usar depois que você tiver falta de ar? Um tubo? Agora, mais cedo ou mais tarde, isso virá à tona. Vocês verão que milhares de pessoas poderiam estar entre nós, vivas, se o outro lado não politizasse isso. Eu não politizei isso. Eu não politizei isso aí. Quem politizou é o outro lado. Quem diz para não tomar e não dar alternativa são eles. Agora, lá dentro do Senado mesmo, teve, acho que o Marcos Duval, acusou o outro senador, o Otto, de ter recomendado para ele aquilo que eu tomei. E agora o Otto lá fica posando como o pai da medicina, humilhando mulheres, humilhando duas médicas, ameaçando de prender lá quem não responde sim ou não pro Renan Calheiros. Olha só, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu não aceitaria ser convidado para a CPI para Renan Calheiros. Quer convocar, é o poder da CPI convocar. Agora, aceitar convite para ser inquirido por uma figura desqualificada como Renan Calheiros, ou Otto, ou Omar Aziz, não tem, realmente, não tem cabimento isso aí. CPI é coisa séria, pessoal. No passado, CPIs eram levadas com muito mais seriedade. E muita coisa aconteceu. O pessoal acha que um CPI vai derrubar um presidente. Derrubar por quê? Estão apurando desvio de recursos? Não, né? Até porque o próprio Renan falou que essa CPI não será usada para apurar desvio de recursos. Está apurando o quê? Se eu estou usando máscara ou não? Em falando em máscara, vocês estão vendo aí o vazamento aí dos e-mails do Dr. Fauci, Fauci fala? Fauci, lá dos Estados Unidos? Vocês estão vendo os vazamentos aí, o que ele fala aí nos seus e-mails? Oh, meu Deus do céu. E-mails vazados do Dr. Fauci, o Mandetta dos Estados Unidos. Tá. E diz ele, um dos e-mails, as máscaras são realmente para as pessoas infectadas. Eu não vou falar que sou contra ou a favor. O que ele diz? A máscara é para ser usada por quem está infectado. A nossa linha aqui, a nossa conduta, o nosso protocolo, quem está infectado, fica em casa. Eu fiquei em casa 9 dias. Tu ficou em casa. Fiquei. Então não é... Aqui dá a entender até que quem está infectado pode ir à rua desde que esteja usando máscara. Pelo e-mail aqui, quem não está infectado não precisa usar máscara. Entendeu, pessoal os meia dúzia da CPI? É a maioria, né? A minoria lá está fazendo um bom trabalho. E estão entendendo aqui? Mais ainda, a máscara típica, não sou eu que estou dizendo, atenção, foi de São Paulo, Globo, Estadão, Antagonista, UOL, não sou eu que estou dizendo, estou lendo aqui. A máscara típica que você compra na farmácia não é eficaz para impedir a entrada de vírus. Ela ajuda um pouco a impedir a saída, a entrada não. Agora, milhões de máscaras compradas diariamente no Brasil, isso é muito bom. Tá? Muito bom para quem ou está iludido, não está bem informado, tá? Ou está seguindo um protocolo aí equivocado, no mínimo equivocado. Caiu a ligação aí? Não. Tá. Então, máscara, não vou falar mais em máscara aqui. Não estou dizendo que você tem que usar ou não tem que usar máscara. Apenas a CPI está apurando lá se eu devo ou não, por que não estou usando máscara, etc. Então está o Dr. Fauci aqui, dos Estados Unidos, né? Falando que as máscaras são realmente eficazes para as pessoas infectadas. Quem não está infectado, pelo Dr. Fauci, não precisa usar máscara. Continuando aqui, viagem ao Amazonas, Bento. Você já esteve na Amazônia, Bento? Tive com o senhor, presidente. Em Manaus. Mas você esteve lá conversando com índios? Não, nunca né? tive essa oportunidade. Então eu estive lá no Morro dos Seis Lagos, vou botar o vídeo brevemente no Facebook.
Lá em São Gabriel da Cachoeira, eu tive lá com os índios tucanos, onde tem até uma coisa que todo mundo ficou surpreso, né? Um índio falando muito bem, falou, presidente, queremos internet. Antigamente diz a história que era apito, né? Que é a internet. E com razão. E mais do que internet, já falei que faria, eu acho que já foi uma equipe instalar a internet lá nessa aldeia dos Presidente, tucanos. eu estive Aí. em Maranhão agora. Sim. Lá no interior do Maranhão, cidade chamada Centro Novo. Aí, durante o evento, veio um grupo de índios e cantaram, dançaram, e tudo em homenagem ao ministro que estava lá pela primeira vez. Eu cumprimentei. Saíram todos com iPhone e de Hilux. Tudo bem. Deixa eles sabem o que é bom. Nós não gostamos do Hilux, nós não gostamos do iPhone. Agora, você pode ver, os índios, tem etnias, né, tem tribos, né, que já plantam aqui no Brasil. Tá? Sim. Nós temos ali, no norte de Mato Grosso, ninguém lembra, não? Parecias, parabéns aí, ó. O Vuduzinho 3 ali matou. Temos Parecis, não começou comigo, começou, acho, o governo Temer, se não me engano, ao final da Dilma, não sei. Já plantam e plantam em grande quantidade. Os Baiquiris também começaram a plantar agora. E os Caiapós também. E lá onde eu tive, aqui nos Tucanos, né, que era a comunidade Balaios, eles querem que seja, já sabem, querem que seja aprovado o nosso projeto que está no Congresso, permitindo o índio a usar a tua terra da mesma forma que um fazendeiro do lado usa a terra da sua fazenda. Eles querem plantar, querem garimpar, querem fazer uma pequena central hidrelétrica. Tá? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá ainda, pode deixar. Bento, não é só o Tarcísio que conclui ou faz obras, você também conclui obras, viu? Nós chegamos lá no MEC, tinham 4 mil obras paradas. Dinheiro público enterrado. 4 só do MEC. Só do MEC. Nós terminamos em 6 meses 967. Seguindo sua orientação, o que nós fizemos? O parlamentar chegava, queria uma creche. Eu falei, olhava na região, a sua base é essa? Que isso faz parte do trabalho parlamentar. Aí eu falava para ele, me ajude a concluir essa, que eu vou lá te aplaudir na inauguração. 967 obras, agora já estamos em 3 mil. Como é que a educação, o Ministério, colaborou na questão do combate à Covid? Olha, a primeira ação nossa foi montar um grupo em que nós chamamos os representantes do CONSED. O que é o CONSED? É o Conselho de Secretários de Educação de todo o país. Chamamos também um representante da Undime, que é o representante de todos os secretários municipais, mais os nossos técnicos, e formulamos um protocolo de biossegurança. Essa foi a primeira ação. Fora isso, nós pegamos todo aquele recurso, isso eu vim pedir pessoalmente ao senhor, no seu gabinete. Como nós não tínhamos aulas presenciais, sobrou, entre aspas, uma rubrica de estagiários. Eu peguei esse dinheiro e mandei para os diretores de 119 mil escolas públicas do Brasil. Tá vendo? Não é só o Tarcísio, não. O Milton também faz obras. Pronto aí, Cid? Se não estiver pronto, eu toco o barco aqui. Tá pronto? Senhor. Uma pergunta aí de quem que é? Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Para encostar no microfone. Desculpa. Ministro, a quarentena escolar brasileira, que foi a mais extensa do mundo, abriu um buraco enorme, né, na formação de milhões de crianças. Será possível recuperar esse prejuízo? E o que é que o MEC pode fazer nessa recuperação? Obrigado. Muito bem. A ideia é a seguinte. Em primeiro lugar, um diagnóstico. Nós vamos fazer uma avaliação e qual o nível que as crianças, em que nível elas estão e o que foi de fato, qual foi de fato o dano causado, que isso é fato mesmo, que eles tiveram. E aí, então, nós vamos tomar as providências com conexão, com internet e tudo mais. A deixar bem claro, Milton, que na ponta da linha é o prefeito que decide. Se você não quiser abrir a escola, bom, isso... é isso que foi feito. Então, alguns me querem me acusar de omissão. Quando o Supremo decidiu que as medidas restritivas cabem a governadores, cabe a mim, né, governadores e prefeitos. Só se eu, por exemplo,
fechar uma área, o governador pode fechar, obviamente, essa área que eu fechei, e mais outra, e o prefeito mais outra. Então, na ponta da linha, quem decide é o prefeito. Temos informações, uma prefeitura lá do interior do Rio de Janeiro, hoje em dia, diz que a prefeita lá, o prefeito, não sei, decretou toque de recolher a partir das 18 horas. Então, o que a garotada perdeu com a educação que já não era de boa qualidade, não se encontra aí realmente como definir isso aí. Teremos seríssima dificuldade, eu acho que vai levar mais de 10 anos para a gente voltar ao nível que estávamos antes da pandemia. É verdade. E agora, orientação, a gente sempre deu. Tá? Quando fala isolamento, eu falei sempre isolamento vertical. Era pessoal com morbidade, mais idosos, e deixar a turma trabalhar. Eu nunca defendi fechamento de escola, nunca. Muito pelo contrário. Tá? E você pode ver, o número de jovens, crianças que perdem a vida por Covid é insignificante. Tá certo? Lógico que a gente não quer que nenhuma criança morra. Mas você condenar a ficar longe da educação, milhões, dezenas de milhões de crianças, isso é um absurdo aqui. E ao lado disso, presidente... A China fechou alguma coisa na escola? Aí pergunte, não sei. Muitos países não fecharam nada aí. Você pode ver, quando se fala aí, foi um escândalo, quando eu decidi anteontem, né, em nome do governo, ouvi alguns ministros interessados e falei, dependendo do governo federal, haverá Copa América no Brasil. Não vai haver Olimpíada daqui a poucas semanas? Até, eu anotei aqui agora há pouco, né? Se a gente for ver, o Japão, como é que está a vacinação no Japão em relação ao Brasil? Vacina no Japão, primeira dose, apenas 9% tomaram a primeira dose. No Brasil, 22%. Estamos avançados, quem diria? Estamos avançados em relação ao Japão. Quem tomou 2 doses, no Japão, 3%. No Brasil, 10%. Ou o pessoal ainda desce além de mim. Agora, o que está acontecendo no Japão? Um cara me disse agora há pouco aqui, vou deixar para a turma do Augusto Nunes debater ali, porque eu não tenho mais informações no momento, né? Eu tinha que estar aqui com o ministro da Saúde do meu lado, mas parece que o japonês está relutando em se vacinar. Ele está desconfiando da vacina. E daí um cara me disse, mas é cultura daquele povo, né? Ter precauções em questões como essa. Quando alguém no Brasil, que a gente estima que 15% não vai tomar vacina no Brasil, estima 15%. Esses 15%, para o outro lado, não é questão de cultura, é negacionismo. Agora a vacina, pessoal, lá atrás, tinha um governador aí que falava, né, que ia ser obrigatória. Eu fui contra. O pessoal me acusa de ser negacionista contra a vacina. Eu fui contra a vacina obrigatória. Como até hoje eu desafiando o pessoal que fala em gripezinha, pegar um som meu, um áudio, um vídeo, eu falando que era gripezinha. Eu falei que era gripezinha para mim, né, pelo meu passado de atleta. E logo depois, né, foi o final do ano passado, algumas universidades falaram que quem tem, né, a atividade física, exerce, né, faz regularmente, a chance de se complicar numa Covid são bem menores do que uma pessoa, por exemplo, que é sedentária. Mas tudo bem. E a Copa América, então? Acabamos de terminar aqui, acabamos de concluir, né, a primeira fase da Libertadores. Eu não sei quantos times tinha na Libertadores, acho que eram 7 grupos, vezes 7, 28, daí faz 7 grupos vezes, eu acho que 12 jogos. 32 times na Libertadores, cada um jogou meia dúzia vezes, 180 com 12, 192 partidas. Gente da Bolívia, do Equador, do Paraguai, da Argentina. E não tem problema nenhum. Tá? Começa agora, amanhã, a eliminatória da Copa do Mundo do Brasil. Primeiro jogo, Equador e Brasil. Eu estive lá no Equador há poucas semanas. O que foi feito aqui? Fiz exame de Covid, né? Palitão no nariz, deu negativo. Toda a minha comitiva, umas 40 pessoas aproximadamente, ou mais, né? Nós fomos para lá, sem problema nenhum. E qual o protocolo a ser seguido pelo pessoal da Copa América? É exatamente o mesmo da Libertadores, o mesmo das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, por que a Globo chiou? Qual o nome daquele cara que falou um montão de besteira aí? Luiz Roberto. Mas deu tapa na cara, não sei o quê, só faltou ele baixar as calças, né? Só faltou isso aí, mostrar o bumbum dele branquelo, só faltou isso aí, tá? Agora, ele está contra por quê? Porque quem vai transmitir é o SBT. Agora, o pessoal que está contra,
não assista na sexta-feira Equador e Brasil. Seja coerente. Seja coerente. Quem foi contra? A CPI falou que era o quê? O torneio da morte. Renan Calheiros, torneio da morte, Renan Calheiros. Renan Calheiros, o que mata a gente não é quem manda dinheiro para o Estado. É para quem desvia dinheiro do Estado. E falar em desvio, você tem um PhD do teu lado. Fala com o Osmar Aziz. Omar Aziz. Ele é PhD em desvio de recursos. Sabe o que é desvio de recursos? Lá no estado do Amazonas. A Polícia Federal andou visitando ele, visitando a família dele. Então, quem mata a gente numa pandemia, quem mata, não é quem manda dinheiro, no caso, eu. Tá? Nós gastamos, né, nos endividamos, aproximadamente 700 bilhões de reais. Tá? Só para o auxílio emergencial foram 320 bilhões. Isso equivale a 10 anos de Bolsa Família. Tem gente que fala que o auxílio emergencial, que está em 250 agora, é um absurdo, muito pouco. Concordo. Mas vocês nunca falaram que o Bolsa Família está hoje ainda, em média, R$ 192. Resolveram falar que é pouco por causa da pandemia. Quando não tinha pandemia, o pobre podia continuar vivendo com R$ 192, que é pouco, que estamos trabalhando para aumentar esse valor. Pretendemos chegar aí, dar pelo menos 50%. Está lá com o Paulo Guedes discutindo esse assunto, com responsabilidade. Não é fazer igual o Lula falou, né? Você viu o que o Lula falou? A questão da pandemia? Sabe o que eu fazia? Eu pegava a maquininha e rodava 300 bilhões de reais. E qual a consequência disso? Eu não manjo nada de economia, mas qual a consequência disso? É a inflação. Ação galopante. Com a inflação vem falta de alimentos também. Tá? Um desequilíbrio. Imagine quanto fica a diferença do dólar para o real. Quanto vai custar o barril de petróleo, para onde vai o combustível. Falando isso, né? Foi uma semana de glória aqui para a economia brasileira, graças à equipe aí do Paulo Guedes, entre outros atores também. Tá? A previsão do nosso PIB é no mínimo 4% no corrente ano. O dólar aí quase que baixou dos R$ 5, né? Quase baixou. Isso vai impactar no preço do combustível na refinaria. Que na bomba, pode ter certeza que dificilmente vai chegar lá, vai cair o preço do combustível. Porque ainda hoje em dia o ICMS, o Imposto Estadual, não tem controle. Apesar de uma emenda à Constituição de 2001 dizer que o ICMS tem que ter um valor fixo em todo o Brasil, ou seja, diesel, por exemplo, ICMS no diesel, Imposto Estadual, 50 centavos no Brasil todo, gasolina, vamos supor, 1,50 no Brasil todo, não é. Cada estado cobra o que bem entende. E cobra em cima, né, do preço médio que você paga na bomba. Vou falar do Rio de Janeiro que eu conheço. Nenhuma crítica ao Cláudio Castro, aí, um governador aí que tem feito um bom trabalho no Rio de Janeiro. Sabe que, de vez em quando, converso com ele, tá? Ele assumiu aí a vaga aí do afastado, né, daquele picaretaço lá, o Wilson Witzel, aquele pilantraço que foi afastado aí, assumiu. Está fazendo um bom trabalho no Rio de Janeiro, está feito uma parceria conosco, e o Rio de Janeiro tem sentido os reflexos disso daí. Então lá, por exemplo, vamos supor aqui, gasolina R$5 na bomba, 30% o ICMS da gasolina, 30% de 5, R$1,50. Mas não devia ser assim, devia ser 30% do preço da refinaria, ou, como diz a Constituição, um valor fixo. 1,50, 1,20, 80 centavos, sei lá o que for o valor fixo. Conversei hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai botar o projeto em votação que trata desse assunto. O que nós resolvemos aí facilitar para aprovar o projeto? Não fique um valor fixo, como diz ali a Constituição, mas que não fique o percentual também. Que seja um valor fixo para cada estado. Rio de Janeiro vai botar R$1 no álcool, São Paulo 1,20, né? Espírito Santo 80 centavos. Cada um bote o valor que bem entender. Mas você tem que chegar no posto e ver lá, preço da refinaria, PIS/COFINS, que é o imposto federal, ICMS, que é o imposto estadual, margem de lucro do posto de combustível e também o frete. Agora, vocês podem ver, pessoal, quando a gente mexe com esse assunto, a quantidade de pessoas que se volta contra mim. Pessoas que anunciam na imprensa com uma coisa já definida, né? Olha, você vai mostrar aqui que essa caneta aqui é muito bonita, né?
Mas você tem que dar pancada no Bolsonaro. Inventa um assunto qualquer. Inventa um assunto qualquer. Mas no teu noticiário aí, você tem que bater no Bolsonaro. Você tem que falar que o PIB cresceu, mas o pobre não sentiu os efeitos do crescimento do PIB. Tá? O Brasil está vendendo mais, mas o pobre está comprando menos. É sempre assim. Ou então, fake news, mentira em cima de mentira. Como, por exemplo, aqui... Aqui, a Globo, aqui. É Globo isso aqui? Não, peraí, tem um baita no fake news aqui. É da Venezuela. O da Venezuela. Tinha que ser da Globo, né? Ô, pessoal da Globo aí, né? Governo Bolsonaro discute mudar posição sobre Venezuela e reabrir consulados. Nada disso está sendo tratado. Dando a entender que eu estou me aproximando do Maduro pelo enfraquecimento do Guaidó. Mentira! Isso é uma canalice. Ou se não fosse isso aqui, ou alguns jornalistas sérios no Brasil, alguns poucos, né? Passaria com verdade. Olha, ele voltou atrás. Está negociando com o Maduro agora. Daí, Bento. Milton. Vamos lá, tem mais uma pergunta aí, Cid? Vamos lá, prepara aí. Enquanto você prepara, Cid, olha aqui a Argentina, o nosso Alberto Fernandes, né, cujo vice é Cristina Kirchner, uma das cabeças do Foro de São Paulo, que a grande mídia não fala nada sobre esse assunto. Não quis comprar a vacina da Pfizer porque me colocava numa situação muito violenta de exigências. O pessoal que não sabe, né, o que era o contrato da Pfizer, queria que a gente tivesse comprado ano passado. O comprado ano passado, pessoal, era para entregar esse ano. Não era para ser... Ou tem alguns idiotas aí que falam que podia ter vacinado o pessoal em novembro do ano passado. Mentira, pô. Era para comprar, para ser entregue em 21. E assim mesmo, um contrato, não está escrito lá que não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não tem ações na justiça aqui contra a Pfizer, tem que ser fora do Brasil. E quem ia pagar isso? Seríamos nós mesmo. Então, o Fernandes aqui acertou uma, né? Para dizer que não acertou nenhuma, acertou uma. Agora, ninguém vai criticar o Fernandes por quê? Porque é de esquerda. Cid, vamos lá, Cid. Zé Maria. Pois não, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro Milton Ribeiro. Ministro, um grande debate antigo no governo do próprio presidente Bolsonaro é sobre a prioridade de investimentos e ações do Ministério em vez de curso superior para as formações de base. É possível, ministro, inverter essa pirâmide e recursos públicos e também trabalho público, né? Seja para o ensino fundamental e também para o ensino superior, mas não com tanta prioridade assim. Ou seja, é possível fazer esse debate ou essa mudança? Obrigado. Bom, quando o senhor me convidou, o senhor me fez um desafio exatamente nesses dois pontos da pergunta. Criança, base, alicerce, alfabetização e ensino profissionalizante. E é isso que nós estamos fazendo, presidente. Nós estamos trabalhando exatamente em proporcionar mais cursos técnicos no Brasil. Eu tive há um tempo atrás, uns 3 meses atrás, com o embaixador da Alemanha, a convite, e perguntei para ele qual o segredo. E ele disse, de uma maneira muito clara, lá na Alemanha nós temos muitos técnicos que trabalham com as mãos. E nós temos hoje, o Brasil desconhece isso, 669 campi de institutos federais dando treinamento técnico em todo o Brasil. É uma coisa linda de se ver, me tornei um admirador dos institutos federais. Então, quanto a isso, eu acho que nós estamos no caminho certo, vamos trabalhar no alicerce, na alfabetização e nos cursos profissionalizantes, carreando mais recursos. E, além disso, o novo Fundeb, presidente, que foi sancionado pelo senhor, que passa de 10% para 23% até 2026, a contrapartida do governo federal no Fundeb. Então, nós estamos mais do que dobrando o investimento federal em educação. Fala alguma coisa dos hospitais universitários. Bom, isso foi uma grande surpresa que eu tive quando cheguei no MEC. Eu creio que muito
muitos daqueles que estão nos ouvindo e vendo, eles não sabem disso. O MEC, eu quando cheguei no MEC, presidente, eu não sabia que eu iria administrar 50 hospitais universitários. São 67 mil pessoas. Os 40, tem 40 deles que fazem parte da chamada EBSER, que é a empresa vinculada ao MEC, e 10 que são vinculados, ainda estão vinculados às universidades. Mas todos eles sustentados integralmente pelo MEC. São eles, os 40, que foram a grande ajuda no combate à Covid, porque eles só atendem SUS. 40 hospitais em todo o Brasil, unicamente SUS. Nenhum plano de saúde, nenhum plano particular, só SUS. E quando ocorreu a crise em Manaus, lembro-se que muitos aviões tiraram pessoas de lá por emergência. Os primeiros que foram utilizados foram os hospitais universitários do MEC. Foram de aviões da Força Aérea Brasileira, um Sim. trabalho do Ministério da Defesa, juntamente com o ministro da Saúde da época, que era o Eduardo Pazuello. Vamos lá. Vale a pena aqui, já está batido esse assunto, né? O presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor Mauro Ribeiro, protestou, né, contra a forma como os integrantes da CPI, parte deles, tratavam aí os profissionais de saúde que iam lá depois, especial as mulheres. Agora quero falar mais uma coisa aqui, né? O Mandetta esteve na CPI, foi muito bem tratado, o primeiro-ministro da Saúde. Agora, tem uma coisa aqui que os médicos têm que saber, né? Eu acho que o mundo já sabe. Na gestão Mandetta, chegou na minha mesa para eu vetar ou sancionar um projeto que tratava de saúde. E um dos artigos, ô Milton, Sim. Dizia que as universidades privadas poderiam também fazer o revalida. Privadas. Tá? E naquele momento, eu não tenho certeza, eu acho que o Mauro Ribeiro, eu acho que ele estava presente, pode ser que me equivoque aqui, mas eu acho que ele estava presente. Eu perguntei para esse médico se era para sancionar ou vetar. E o Mandetta queria sancionar. E eu senti, eu não sei se era o Mauro, repito aqui, ou um colega dele, eu senti que estava meio constrangido. Eu peguei, olha, eu quero aqui a tua opinião. Como é que vai ser se as particulares fizerem prova de revalida? Todo mundo vai ser aprovado? Não estou culpando as privadas de forma genérica, mas uma outra privada não poderia negociar a prova do revalida para dar o direito a esse médico que fez curso em outro país trabalhar aqui no Brasil? Ele falou, é possível. O que eu fiz? Falei, Mandetta, perdeu Mandetta. Eu não vou sancionar, vou vetar. E vetei esse dispositivo. Sim. Tá? Inclusive, ali alguns governadores, né, do Brasil, mais do Nordeste, em parte, queriam, por ocasião da pandemia, deixar com que esses médicos formados em outros países, não interessa qual país seja, né, pudessem clinicar aqui no Brasil sem o revalida. Em Rondônia também parece que houve algo parecido, a Assembleia Legislativa teria, não tenho certeza, mas teria aprovado um projeto de lei nesse sentido, não sei como está esse projeto, se chegou à mesa do governador ou não, mas é aquela tendência de cada vez mais, né, não colaborar com a saúde do Brasil, com todo respeito. O meu pai foi dentista prático. Naquele tempo não tinha dentista no Brasil todo. Ele extraiu o dente em Ribeira, lá em Sete Barras, ali em Eldorado Paulista. Tá? Inclusive nessas cidades, por muitas vezes ele ia nos vilarejos ou cidades pequenas do lado, como Barra do Chapéu, Mina de Chumbo da Plumbo, que era Paranavaí, lá vizinha de Ribeira, agora mudou de nome para Adrianópolis. Tá? E em Eldorado também a mesma coisa, em Sete Barras. Tinha uma mula que ele, quando andava, mata dentro lá, né, para extrair dente, basicamente. Mas hoje em dia não se justifica mais o dentista prático, né? Não tem. Agora, como não se justifica alguém se formar em qualquer lugar fora do mundo, né, não interessa o nível de ensino lá fora, e vir para cá e simplesmente começar a clinicar sem o revalida. Sim. Você apoia o revalida, meu? Claro que apoio. Presidente, um detalhe do revalida. Mais de 15 mil pessoas se inscreveram para o revalida. A maior parte dos cubanos, aqueles cubanos
que vieram, gostaram daqui, mas eles não podiam exercer, então eles fizeram prova. Desse total de mais de 15 mil, somente 2.400, em torno de 2.400 foram aprovados na primeira fase. 15 mil. Agora nós já marcamos o Revalida segunda parte, aí entra alguma habilidade prática e tal. Eu creio que não vamos aprovar mais do que 50%. Então, isso para ver que a medicina do Brasil é levada a sério. Nós não podemos simplesmente trazer pessoas de fora, com todo o respeito que tem, as famílias, às vezes é por questões financeiras, que fazem cursos, mas nós vamos continuar. Tendo condição, o MEC não tem problema. Passou nos exames, eles vão poder ter a autorização para exercer a profissão. Não interessa se 10, 20, 30, 50 ou 5 mil. Passou? Sim. Passou. Não tem problema nenhum. Agora não pode, como o Mandetta queria lá atrás, que as particulares, tá? Temos excelentes particulares sérias no Brasil, sim, mas como um todo, aplicasse Revalida. Com toda certeza, ia ter uma particular num canto qualquer, onde a galera iria para lá, pagou, passou. Quem aplica é o INEP, é o MEC. Tá, é o MEC que aplica essas provas. Vai, Cid, prepara outra pergunta aí, Cid. Vou falar um pouquinho, enquanto está chegando o Cid aqui. Temos emprego no Brasil, né? Desemprego informal. Né? Eu sei que o informal não é empregado. O informal, ele ganha o dinheiro dele, vendendo alguma coisa na rua, fazendo ali um trabalho extra em algum lugar, ou ajudante de obra, seja o que for. Tá? Agora, esse pessoal sofreu muito com as medidas restritivas por parte de muitos governadores e prefeitos. Então, estão desempregados. Eu prefiro dizer o certo, né? Estão sem o seu sustento. Então, pessoal, nós estamos fazendo o que é possível para essas pessoas, mas deixar bem claro, quem tirou o ganha-pão das pessoas não fui eu, que eu nunca falei para ninguém ficar em casa, a não ser quem tem comorbidade, né, quem uma certa idade. Eu nunca mandei fechar comércio nenhum no Brasil. Eu nunca decretei um lockdown ou toque de recolher, tá? E não fechei comércio nenhum. Então, nós estamos trabalhando, a carteira verde e amarela, chamada pelo Paulo Guedes, sei que não é fácil implementar isso aí, para ver se a gente dá uma força no emprego informal, né, no ganha-pão, para o pessoal que vive na informalidade no Brasil. E não pode continuar esse pessoal a vida toda esperando o auxílio emergencial de R$250, é muito pouco. Ajuda? Ajuda. Eu lembro quando eu estava na ativa no Exército, quando entrava ali um extra para um motivo qualquer que acontecia, vendia uma coisa, era muito bem-vindo. Tá? Ajuda. Mas, logicamente, é complicado. Não dá para você pensar em continuar vivendo com isso. É pouco para quem recebe e muito para a nação. Porque são em torno, hoje em dia, um pouco mais de 30 milhões de pessoas estão recebendo, ver R$250, só fazer a média, né, R$250, você vê quanto é que isso é de endividamento para o Brasil. Então, deixar bem claro, aquele pessoal lá atrás, fica em casa, a economia a gente vê depois, estão vendo agora. Agora, por favor, nós estamos fazendo a nossa parte. Como nós aprovamos aqui o novo Pronamp, que de novo, né, nasceu lá com o senador Jorginho Melo de Santa Catarina. Parabéns a Santa Catarina e ao Jorginho Melo. Tá? Aprovamos isso aí. E o Pronamp agora, ele não é mais temporário, é definitivo. Depende, obviamente, de recursos do governo. A previsão agora, esse ano, poderá chegar, né, ou melhor, vai variar de 5 a 25 bilhões de reais. Depende de bancos privados. O Paulo Guedes já está fazendo gestões junto a banco, nós sancionamos, se não me engano, segunda-feira, esse projeto. Ajuda aí ao pessoal, né, a receber uns recursos com o compromisso de manter o pessoal empregado, até a economia se estabilizar. E a gente espera que lockdown não venha acontecer mais no Brasil. Porque o país que mais fechou foi a Argentina, é o que mais morreu gente e o que mais destruiu a sua economia. Outra pergunta para o Bento aí. Para o Milton aqui. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Ministro, o movimento Escolas Abertas, entre outros, tem trazido dados mostrando a viabilidade da realização de aulas presenciais nas escolas dentro de faixas aceitáveis de segurança. O senhor compartilha do ponto de vista que é possível haver aulas presenciais no Brasil hoje? Obrigado. Desde o início eu tenho dito isso. É claro, e falei que quando nós menos conhecíamos a doença, tudo era uma dúvida grande,
não a qualquer preço, uma vez que nós tivemos um conhecimento, mesmo que parcial, aula presencial. A presença e a atuação do professor na sala de aula é insubstituível, tanto é que em março eu fiz uma portaria para retorno às aulas e em outubro de 2020, presidente, eu fiz um pedido à Casa Civil, já que era a grande desculpa para não ter aula, que não tinha vacinação, nem vacina estava pronta ainda, mas falava em vacina, eu já fiz um pedido à Casa Civil para ter os profissionais da educação como prioridade. Então, a educação, ela se faz. É claro que agora nós vamos ter que ter um rodízio híbrido, mas a educação precisa ser presencial. Volta às aulas já. Estou totalmente de acordo com o movimento Portas Abertas. Escolas abertas. Audiência aqui no momento, né? O nosso Facebook, YouTube, Instagram juntos, 90 mil. Pingos nos Is, 105 mil. Tem que passar, vamos passar na semana que vem. Passar a turma aí do Augusto Nunes. Foco do Brasil, 17 mil. Folha Política 2. Jovem Pan News, 20. Aí, ó, de vez em quando a imprensa aí publica boa notícia, né? Eu sei que morre muita gente no Brasil assassinata, mas no primeiro trimestre desse ano tivemos uma redução de 11% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que já foi também, né? Menos gente morreu do que no trimestre do ano retrasado. Hã? Em 20 no primeiro trimestre? Tá dizendo aqui o Matheus aqui que subiu um pouquinho no primeiro trimestre de 20, mas caiu agora 11%. A última pergunta, Cílio? Olá, presidente Bolsonaro, boa noite. Também boa noite ao ministro Milton Ribeiro. Eu gostaria de saber, na avaliação do senhor, como retirar esse prejuízo que a pandemia está fazendo com a educação. Também falar a respeito das universidades federais fechadas. Como é que o senhor avalia toda essa situação no setor público e também, claro, no setor privado? Muito obrigado. Bom, como eu disse na outra pergunta, nós primeiro precisamos de um diagnóstico. Eu creio que as avaliações normais que o INEP faz, nós vamos ter um diagnóstico, uma visão e tomar ações. São ações de preparar os professores para poderem dar aulas híbridas, né? E trazer um trabalho mais específico de tentar ganhar aquilo que foi perdido no passado. Nós temos algumas ações, capacitações e tal, e isso tudo vai ser feito. Com relação às universidades, aí nós entramos numa questão, que a universidade, ela tem o que chamamos de autonomia acadêmica, autonomia universitária. Então, a universidade, o MEC, nem ninguém tem poder para definir se vai ter aula presencial ou não. Então, nós vamos depender, claro, da avaliação da reitoria, do conselho universitário, que tem esse poder de decidir. Então, isso também, o MEC, ele pode orientar, nós temos feito isso, mas ele não tem poder de decisão. Indo para o encerramento aqui, eu espero debater a semana que vem, o Cid vai me ajudar. A imprensa noticiou que eu, por portaria, aumentei meu salário e de ministro. É o que eu posso adiantar para você. Primeiro, eu não assino portaria. A portaria assina são os ministros. Outra, eu fiquei 16 anos no Exército Brasileiro, 2 anos como vereador, 28 como deputado federal e estou em 2 agora como presidente da República. Então estou aí com basicamente, eu acho que 48 anos de serviço, 48 anos. Eu quero que o Cid traga a semana que vem quanto eu ganhei mês a mês como presidente da República, né, desde janeiro de 2019. Mais ou menos 23 mil líquidos. Eu vou arredondar para mais, para não. Eu ganho até o mês retrasado 23 mil reais líquidos. Eu tenho desconto apenas obrigatório, como imposto de renda, a Previdência. O meu salário, 23 mil reais líquidos. Não estou reclamando não, tá, pessoal? Com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, falando sobre acumulação de aposentadorias, né, com rendimentos aí de atividade aí do serviço público, né? Eu passei agora a ter o direito
além do salário de presidente da República, se não me engano é 33 mil brutos, mais 12 mil do Exército, bruto vai dar 45 mil. Então eu devo passar descontando tudo por uns 32 mil reais. Então aumentou 5 mil reais o meu salário. De ministro militar, aumentou bastante. Tá? O que acontece? O Ramos, o Braga Neto estão na reserva. Depois de 48 anos de serviço, 47, 48, estão na reserva. Daí foram trabalhar no governo. E tinha o abate-teto, que não podia acumular. Então eles ganhavam mais ou menos, bruto, 5 mil reais por mês, cada um deles. Tá? E o que o Supremo decidiu? Que ele poderia acumular os proventos da sua aposentadoria de militar, como a minha também, que eu ganho metade de capitão, com o salário de ministro. Isso que foi feito. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Atingiu essa decisão do Supremo mais ou menos 1.000 pessoas do Brasil. 70% da área de educação e saúde. 30% outras áreas, entre elas os militares. Bem, decisão do Supremo. Tá? Agora, eu, por exemplo, podia estar ganhando mais 30 mil brutos por mês. Tá? Que eu posso requerer a aposentadoria de parlamentar. Mas o que eu faço? Eu não requeri. Por que não requeri? Exatamente para evitar o pessoal criticar. Tá? E daí iam falar um montão de besteira, então eu não requeri. Eu estou sem ganhar o da Câmara, que é uma aposentadoria que eu contribuí para ela com 11% ao longo de 28 anos. Não vou discutir aqui, eu sei que realmente é um salário, uma aposentadoria grande, tá, exorbitante, perto do teto da Previdência, mas é decisão minha. E quando eu deixar a presidência da República, e aí, eu devo requerer ou vou viver com mais ou menos aí 10 mil reais do Exército? É você aí que diga como é que eu devo proceder. Tá? Se dá para eu viver com 10 mil por mês, se acha que dá, tudo bem, não estou reclamando não, tá? Ou posso requerer a aposentadoria da Câmara, não. Então é bem claro, eu não aumentei meu salário. Nem por portaria que eu não assino, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Agora vi muita gente criticar. Pessoal, a crítica é válida, é bacana, mas com fundamento. Não entra nessa linha da esquerdalha. Né? Eu gastei 14 milhões com leite condensado no corretiano. Pelo amor de Deus. Pô. Fiquei sabendo quando saiu na mídia. Foi um valor bem abaixo disso. Como podia ser bem acima. Mas não é para mim o leite condensado. Ninguém criticou o leite condensado que porventura não teria recebido. Ou teria sido superfaturado. Criticou só 14 milhões. Eu não sei quanta lata dá. Deve dar aí 2 milhões e meio de latas de leite condensado. E para quem é o leite condensado? É um efetivo de 370 mil militares, mais o pessoal da Justiça, vai até para penitenciárias, né? Para a educação acho que vai também? Não, eu não vai sei, eu acho que a educação vai. Tá, acho que deve, acho que não. Vai. Acho que vai ser universidade. Bom, então, se entrou... Deve vir também. Então dá mais, eu vou chutar aqui, né, em torno de 600 mil pessoas. Então o cara critica nisso. E olha que o pessoal bateu pesado. A gente vai no perfil, vê lá o cara tá com a minha fotografia lá, Bolsonaro, não sei o que lá, positivo, e o cara critica. Ainda escreve ainda. Quando tem que criticar, eu critico. Pelo amor de Deus, vamos criticar com razão. É a mesma coisa... Outras autoridades aí da política, tem que criticar, critica, eu critico, mas tem que ser com fundamento. Sem fundamento, a gente perde a credibilidade. Alguma coisa mais aí? Fala, Jorge Seif, 30 segundos. Vem cá atrás aqui, Jorge, ligar. Presidente, começamos as audiências públicas para a sessão daqueles terminais pesqueiros públicos. Semana passada foi Santos e Cananéia e amanhã vai ser o de Belém e o de Natal. Então, peço a todos que contribuam, porque nós queremos fazer a sessão, presidente, conforme os pescadores precisam dos serviços ali. E uma segunda coisa, amanhã eu, ministro Rogério Marinho e ministra Tereza Cristina, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entregando casas e alguns títulos de águas da União. Obrigado. Valeu, Jorge. Fala aí. Rivaldo está assistindo sua live e mandou um abraço. O que é o Rivaldo? Rivaldo, jogador de futebol. O Rivaldo do Palmeiras? Isso. Ô, Rivaldo, pô, obrigado, Rivaldo. Tá assistindo minha live aqui? Valeu, vibrei muito contigo no Palmeiras, pô, sempre torci por você. Tá, aquela perna meio torta, pô, momento de glória do meu Palmeiras. Hoje a gente vai jogar com o poderosíssimo CRB de Alagoas, não é isso? Ou CSA? Não, CRB. CRB de Alagoas? Olha, pessoal de Alagoas,
não podia ter esse jogo não, porque o senador Renan Calheiros falou que disputar aqui a Copa América é pedir para morrer gente. É o campeonato da morte. Então, por exemplo, o rival estivesse na seleção ainda, não poderia jogar com o Equador domingo. É sexta-feira agora. Mas o CRB, o CSA, pode jogar. Falta coerência, falta caráter para essas pessoas, né? Alguma coisa mais, para encerrar, Milton? 10 segundos. Não, já falei tudo. O pessoal que está mexendo aqui, vamos, por favor, aí ligar passar para a Rádio Jovem Pan, programa Pingo dos Is. Você pode assistir todo dia esse programa, vai de 6 da tarde às 20 horas. 18 às 20 horas, é um programa isento, que realmente tem excelentes pessoas, como, por exemplo, Milton Brown, saiu de lá, Milton Brown, não tenho visto mais. Vitor Brown, não tenho mais visto o Vitor Brown lá, foi mandado embora, está lá ainda. Também, ajuda aí, pessoal. Ana Paula, Fiuza e Zé Maria. Tá, pessoal? Então, quem tiver dificuldade, só botar no Google, bota Pingos nos Is, 03 de junho, pronto. E clica ali e vai lá para o programa. E eu, muitas vezes, né, não posso, estou ocupado esse horário, em algumas vezes, vou tomar um banho, boto um Pingo nos Is daquele dia, vou tomar um banho 11 da noite, boto o Pingo nos Is, escuto um pouquinho que, apesar de eu me achar uma pessoa bem informada, que eu estou aqui no centro do poder, sempre alguma coisa eu pego lá e aprendo com Augusto Nunes e sua equipe. Um abraço a todos. Eu cumprimento a todos os brasileiros com a paz do Senhor. Bem. Um abraço a todo mundo, pessoal. Valeu, Milton. Falou. Fora, Milton.